Oi, eu sou o Matheus Marcolini e seja muito bem-vindo ao Resumo News, podcast de notícias do Resumo ETEC. Nesse podcast eu comento as notícias mais legais de passar para vocês no dia de hoje. Hoje, dia 2 de abril de 2020. Vamos lá. Hoje foi confirmado pela OMS o número de 1 milhão de casos confirmados do Covid-19 ao redor do mundo. Mas essa não é a notícia. A notícia é do Globo e diz: Bolsonaro diz desconhecer qualquer hospital no Brasil que esteja lotado. O nosso querido presidente da República conversou com alguns pastores na tarde dessa quinta-feira lá no Palácio da Alvorada, onde ele mora, infelizmente, e ele transmitiu tudo ao vivo no Facebook dele. Então aí ele voltou a criticar as medidas de isolamento, né? Então ele que segue no negacionismo de sempre, ele minimizou o impacto do coronavírus no país. Então, assim, ao contrário dos últimos 2 dias em que a gente viu nações europeias, nações, até a Argentina, que é uma nação sul-americana vizinha nossa, impondo mais coisas em relação à quarentena, colocando mais aspectos para proteger o habitante do país em questão, o Jair Bolsonaro não pensa assim. Jair Bolsonaro diz: eu desconheço qualquer hospital que esteja lotado. Muito pelo contrário. Um hospital no Rio de Janeiro, um tal de Gasola, que tem 200 leitos, só tem 12 ocupados. Não é isso tudo que estão pintando. Até porque no Brasil a temperatura é diferente, tem muita coisa diferente. Disse isso o Bolsonaro. Porém, entretanto, todavia, uma estimativa do Ministério da Saúde foi registrado que no dia 27 de março, então uma semana atrás, 17 unidades de hospitais, 17 hospitais da nação, dos estados da federação, 17 hospitais já têm mais de 70% dos seus leitos ocupados. Então, o nosso presidente segue compartilhando desinformação. Vamos para a próxima aí, que já deu de Bolsonaro. Seguindo no Globo e seguindo nas notícias relacionadas ao coronavírus, Ministério da Saúde descobre que coronavírus chegou ao Brasil em janeiro. Bom, até então a gente jurava que o coronavírus chegou no Brasil depois do carnaval. Que ele matou aqui no Brasil já quase 300 pessoas, mas a gente jurava que ele tinha chegado no finalzinho de fevereiro, quase no carnaval, aí não tinha lascado a gente durante esse momento. Só que o secretário de Vigilância em Saúde, o Wanderson de Oliveira, disse que o caso mais antigo aqui no Brasil foi importado, então quer dizer que chegou de outro país, e que é do dia 23 de janeiro. Então isso quer dizer que o coronavírus já estava aqui no Brasil antes de toda a movimentação que a gente teve. Ele disse que não tem dúvida nenhuma que o caso já foi confirmado e que já existia o corona aqui no Brasil. Então é importante aí você não se desesperar. Por quê? Porque a Zika vírus, por exemplo, o Zika vírus no caso, ele também chegou de forma importada, ele também chegou antes de ser diagnosticado o primeiro caso. Então, parece que é um procedimento padrão em relação a essas questões de vírus. É um procedimento padrão. Você, depois que descobrir esse vírus, você começa a analisar, os cientistas, no caso, eles começam a analisar e vão indo de uma forma pós-morte. Pós-morte, não sei se é a palavra certa, mas é tipo como se fosse uma autópsia do vírus. Você descobre quando ele chegou, você descobre a forma que ele chegou e como ele chegou aonde ele está. Acho que dá para entender. Vamos para a próxima. Essa notícia é da super interessante. Quarentena generalizada mudou a maneira como a crosta da Terra se move. Essa notícia ela é muito interessante. Eu espero que vocês achem tão interessante quanto eu achei. A gente costuma pensar que os nossos movimentos na Terra, a Terra em si, as pessoas que estão presentes na Terra, não necessariamente impactam na superfície terrestre. Tipo, parece exagerado pensar que as ações que a gente tem alteram a dinâmica do mundo. Mas, elas somadas, todas essas interações, elas somadas, elas causam pequenas variações na crosta terrestre. Então, tipo assim, tem um ruído, né? As pessoas andando. Esse ruído, ele interfere sim
na crosta terrestre. Então, segundo os dados do Observatório Real da Bélgica, em Bruxelas, a redução dos ruídos sísmicos causados por humanos na cidade caiu em até 1/3, desde que foram implantadas as medidas de isolamento social. Então, a Bruxelas, que já está mais ou menos uns 40 dias em isolamento, quase 40 dias, diminuiu em 1/3 os ruídos sísmicos. Isso é uma informação interessante, porque assim, a gente pensa muito que, eu estou andando na Terra, eu não estou interferindo em nada, e na verdade não. Imaginemos, Bruxelas é uma cidade grande, mas imaginemos São Paulo, imaginemos o Rio de Janeiro, a cidade do Rio de Janeiro. Essas cidades que são grandes, que tem muitas pessoas, o tanto de abalos sísmicos, ruídos sísmicos, abalos sísmicos não, né? Ruídos sísmicos que tem nessas cidades, né? É fantástico de você parar para pensar. E agora 2 rapidinhas para não perder o tempo que eu costumo deixar padronizado. A primeira rapidinha é que o dólar foi a 5,26 no dia de ontem, né? Ontem, dia 1º, hoje é dia 2, ainda não fechou a bolsa, não tem como saber o valor de hoje, mas ontem ele chegou a R$ 5,26, que é o maior recorde nominal na história. Então, para quem falou, vamos tirar a Dilma que o dólar volta aos 2,50, eu acho que não deu certo. E a outra rapidinha é que The Last of Us Part 2 foi adiado e não tem uma nova data de lançamento. A Naughty Dog tinha adiado para o dia 29 de maio o lançamento, só que agora ela não tem mais data, porque, segundo a empresa, abre aspas para Naughty Dog, a CEE tomou a difícil decisão de adiar o lançamento de The Last of Us 2 até indicações futuras. Logisticamente, a crise global impede-nos de providenciar as experiências de lançamento que os nossos jogadores merecem. Então, para você aí que estava ansioso para poder jogar The Last of Us Part 2, aliás, se você não jogou a parte 1, jogue, porque eu acho que é o melhor jogo que eu já joguei na minha vida, você vai ter que esperar um pouco para poder jogar. Bom, eu acho que por hoje é isso. Se você gostou aí desses comentários, você manda para seus amigos. Assina o feed do podcast para você não perder as novidades, para você não perder o episódio de todo dia. Aí você assina, você recebe uma notificação, não importa aí o agregador que você está utilizando. Se for no Spotify, você segue, enfim. E manda pros seus amigos aí, o moleque do Resumo Tech, ele tá comentando as notícias. Manda aí, porque isso ajuda a gente a continuar com o projeto. É sempre legal ter um engajamento da hora. Então é isso aí. Obrigadão por vocês que estão aí. Até agora, né? Agora não vão estar mais, porque eu vou embora. Até a próxima. Tchau!